Bom dia para quem está chegando agora. Tudo bem com vocês, gente? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, não é? E hoje nós vamos corrigir as atividades do que nós explicamos na segunda-feira. E nós vamos corrigir agora, tá? Página 10 do livro, capítulo 11. E nós vamos fazer a correção agora das atividades. Deixa eu já compartilhar com vocês. Só um minutinho. Sua prova... Ou seja, minha prova estava muito fácil, não é? Minha prova estava muito fácil. Muito fácil mesmo, é isso? Ok. Muito bom, gente. Finalzinho eu converso mais com vocês, tá? Deixa eu só corrigir aqui as atividades e nós conversamos no final. Deixa eu só aumentar aqui para a gente conseguir enxergar um pouquinho do livro. Isso. Aqui nesse primeiro exercício, nós vamos reler o primeiro parágrafo do texto 1, do início do capítulo, e completarmos só um minutinho. Só um minutinho, gente, espera aí. Deixa eu verificar um negócio aqui. Não, está correto. Continuando. Ok. Aqui no exercício número 1, então, primeiro parágrafo do texto 1. Temperaturas mais altas, falta d'água e desertificação estão entre as previsões para as próximas décadas. Eu acho que eu já corrigi essa primeira questão, mas nós vamos revê-la. Esse cenário ameaça especialmente a agricultura brasileira, uma das principais atividades econômicas do país. A notícia boa é que pesquisadores identificaram no café um gene com potencial de tornar plantas resistentes à seca. Ele é formado por quantos períodos? Então, nós vamos observar aqui do parágrafo até o ponto final. Então, nós temos esse primeiro parágrafo, vem até esse ponto final aqui, temos um período. Aí começa outro parágrafo, até aqui, outro período. E aqui, nesse último, mais um parágrafo, mais um período. Então, nós temos quantos períodos? 3, correto? Contando aqui do primeiro até o ponto final, onde inicia o outro. Então, nós temos 3 períodos. Explique de que maneira você identificou essa quantidade. Como que nós conseguimos identificar a quantidade de períodos que há aqui dentro desse trecho? Devido à pontuação. Nós observamos do parágrafo até o ponto final, né, aqui até o ponto final, indica o fim de um período, correto? Então, ali nesse ponto final, você conta um período, quando começa outro parágrafo e tem mais um ponto final, você termina ali contando esse período, correto? Então, nós conseguimos identificar a quantidade de períodos através da pontuação. No caso, aqui só aparece o ponto final, correto, gente? Agora aqui na letra B. Eu não consigo ler aqui o bate-papo agora, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu, ele não está abrindo para mim. Ok? Mas para os alunos que estão entrando agora, nós estamos na página 10 do livro. Tem alguns alunos que chegaram bem depois, acabei de receber alguns alunos agora.
Estão na página 10, tá? Então, aqui na letra B, sublinhe os verbos presentes no parágrafo e depois numere e classifique os períodos que você identificou, explicando como você chegou a essa conclusão. Aqui eu tenho o período simples, né? Nessa primeira, então, nós vamos observar. Nós temos apenas um verbo aqui, estão. Deixa eu ver se tem mais algum. Não temos. Temos apenas um verbo, então, primeiro período, vocês vão colocar como período simples. Temos apenas um verbo, então, apenas uma oração. Ou apresenta uma única oração, porque temos apenas um verbo. Agora, no segundo período aqui, nós temos o verbo ameaça. E só temos esse verbo também, ameaça. Então, temos aqui um verbo no segundo período. É um período simples, apenas uma oração, pois contém apenas um verbo, correto? E agora aqui na letra B, desculpa, letra B não, no último período, que é o terceiro, nós vamos observar a quantidade de verbos. Ele inicia aqui. Temos o verbo que é o verbo ser, identificaram, que é mais um verbo, e tornar, que é outro verbo, certo? Então, aqui nós temos 3 verbos, é um período composto, né, 3 orações, porque temos 3 verbos, correto? Estão copiando? Me parece que sim. Mas dá tempo, enquanto vocês estão copiando ali, eu aguardo um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhadinha na turma. Terminou já, Amanda? Ok, gente. Aqui nós temos, no exercício número 2, nós vamos classificar os períodos usando PS para período simples e PC para período composto. Nós vamos colocar dentro do parêntese ali. Na letra A, nessa planta, o gene de tolerância à seca passou a ser expresso o tempo todo em altos níveis, independentemente de ser ou não submetido à falta d'água. Vamos observar quantos verbos nós temos aqui nesse período. Passou é o primeiro verbo, ser, aqui temos um outro, e ser novamente. Então, temos 3 verbos aqui, período composto, PC, ok? Na letra B, nós temos aqui o potencial impacto desses organismos transgênicos no meio ambiente também preocupa a equipe. Vamos observar a quantidade de verbos. Aqui nós temos apenas o verbo preocupa, então é um período simples, PS. Ok? Ok. Agora aqui na letra C, essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente e analisada pelos pesquisadores. Foi induzida, nós temos uma locução verbal aqui, e analisada, nós temos um outro verbo aqui. Então, temos 2 verbos, é um período composto, PC, correto? E a letra D, de 30 mil genes considerados promissores, os pesquisadores inicialmente selecionaram 6 com a ajuda de um programa de computador. Nós temos apenas um verbo aqui, que é o verbo selecionaram. Mas se você observar, mas ajuda também é verbo, mas ele está substantivado através do artigo que está acompanhando aqui, correto? Então, nós temos apenas o verbo selecionar, um período simples, então. Um verbo, período simples. Correto, gente? Pronto? Podemos passar para outra página, que é o exercício número 3, na página 11. Agora, voltando ali às orações coordenadas e orações subordinadas, mas apenas para que vocês saibam, né, lembrando ali, as coordenadas são orações independentes
e as subordinadas são orações dependentes, correto? Mas as coordenadas é o que nós vamos ver aqui nesse... como que é? Deixa eu ver. Pro, tá travando muito o meu áudio. Gente, deixa eu só perguntar aqui para vocês, está tendo alguma oscilação na internet? Não? Não, porque não está aparecendo nada para mim aqui. Quando oscila um pouquinho a internet, ela fica aparecendo para mim aqui. Todos vocês estão ouvindo bem? Alguém está com dificuldade ali? A Isadora, a Amanda. Dá para ouvir? A imagem está travando ou não? Não? Só oscilando a internet, então? É isso? Não também? Alguns alunos sim, né? Mas eu acredito que para mim aqui ela não está aparecendo que ela está oscilando. Porque quando a internet não está muito bem, ela aparece para mim, internet instável, certo? Mas vamos lá, vamos continuar então. Qualquer coisa me avisem. Continuando ali então com as conjunções ali das orações coordenadas. Lembrando que as coordenadas elas apresentam ideias de relação de sentido de uma oração a outra, de soma, de oposição, de alternância, de conclusão e de explicação. E é isso que nós vamos observar aqui dentro dessas orações. Qual delas vai apresentar essa relação de sentido, correto? Então, nessa primeira aqui, os transgênicos trazem benefícios para a agricultura, mas talvez possam prejudicar nossa saúde. Pedindo ali para sublinhar as conjunções, a conjunção que nós temos aqui é mas, correto? Mas. Quando utilizamos essas conjunções, mas, porém, contudo, elas trazem ideia de oposição, certo? De algo contrário àquilo que foi dito na oração anterior. Então, nós temos aqui essa conjunção mas, que ela traz uma ideia de oposição. Então, aqui a letra é B, correto? Agora aqui na segunda oração, a planta do café é resistente à seca e demora muito a produzir frutos. Esse E é a conjunção que está ligando essas orações e ela traz uma ideia de soma, de adição, correto? Em relação à oração anterior, mesmo sendo orações independentes. Então, o E, sempre que aparecer E, nem, essas conjunções, elas trazem ideia de soma, de adição, correto? Então, letra A aqui. A terceira oração, os cientistas pretendiam aumentar a resistência do café à seca, pois modificaram os genes da planta. Esse pois, que, porque, pois, são conjunções que trazem ideia de explicação, certo? Ela está explicando o porquê daquilo dali. Então, aqui nós temos explicação, letra E. Agora aqui a penúltima oração, em muitos casos, ou os alimentos transgênicos são produzidos, ou a cultura de determinadas espécies não é possível. Temos duas vezes aqui a repetição da conjunção ou, e toda vez que utilizamos essa conjunção, ou, ora, quer, seja, elas trazem ideia de alternância, de escolha, certo? Aqui no caso de alternância. Ou os alimentos transgênicos são produzidos, ou a cultura de determinadas espécies não é possível, certo? Alternância, então, aqui letra C. E a última aqui, a produção de transgênicos provoca polêmicas, portanto, muitas pesquisas são necessárias. Aqui temos a conjunção portanto. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, são conjunções que indicam conclusão de alguma coisa. Então, aqui o portanto, ele está concluindo alguma coisa. Letra D, ideia de conclusão. Correto, gente? Então, a sequência aqui fica B, A, E, C, D. Certo? Vamos lá para a página 12.
para corrigirmos os próximos exercícios, ali página 12. O exercício número 4. Nem sempre as orações coordenadas aparecem ligadas por conjunções. Na ausência da conjunção, usa-se a vírgula para separá-las, correto? Elas nem sempre aparecem ali ligadas por conjunção, mas quando estamos estudando as orações coordenadas, elas virão com as conjunções para que vocês saibam quais são elas. Então, aqui nós estamos apenas estudando oração coordenada sem estudar exatamente esse conteúdo específico, certo? Apenas para que vocês tenham uma ideia. Aqui na letra A, pontue o período a seguir, identificando com vírgulas a separação entre as orações coordenadas que as compõem. Então, nós vamos observar aqui onde poderíamos estar colocando uma conjunção e, no caso aqui, elas não aparecem, então nós vamos colocar a vírgula nesse trecho do texto ali. Os cientistas isolaram o gene CHB12 no café. Pensa bem, de acordo com a nossa tonalidade de voz, você consegue identificar onde vamos colocar a vírgula. Os cientistas isolaram o gene no café, esse gene aqui, CHB12, vírgula, verificaram sua resistência a ambientes secos por vários dias, vírgula novamente. Pretendem ainda isolá-lo para modificar outras espécies de alimentos. Por que aqui nós colocamos essa vírgula? Porque se você for colocar uma conjunção, é exatamente nesse espaço, aqui nesse lugarzinho, no espaço de uma palavra a outra, que nós vamos estar colocando, utilizando uma conjunção, no caso ali agora a vírgula. Agora vem a questão da letra B. Que conjunção nós poderíamos utilizar ali no lugar das vírgulas sem alterar o significado, sem alterar a relação estabelecida entre as orações do período? Não é qualquer conjunção que nós podemos estar utilizando ali, mas a conjunção adequada de acordo com o contexto. Então, olha, os cientistas isolaram o gene no café e verificaram sua resistência a ambientes secos por vários dias e pretendem ainda isolá-lo. Ou seja, aqui nós podemos utilizar a conjunção e, por quê? Porque ele está apenas acrescentando ideias ali. Nós temos ali uma soma, uma adição de ideias. Então, a conjunção que cabe colocarmos, usarmos aqui nesse contexto é a conjunção e, correto? É a conjunção e. Então, vocês podem copiar ali. Agora, o exercício número 5. Aqui desse outro lado. Nesse exercício, semelhante ao que nós vimos no exercício 3, ali nós vimos com as conjunções coordenativas, agora aqui com as conjunções subordinativas. As conjunções subordinadas, elas existem várias outras, além dessas 5 que foram colocadas. Tá? Aqui foram colocadas das adverbiais, elas trazem ideias como advérbios, locuções adverbiais, os adjuntos adverbiais. Elas vão indicar uma circunstância, certo? E aqui nós temos apenas 5. Então, vamos ler o enunciado aqui. As orações subordinadas, elas podem funcionar, por exemplo, como advérbios que complementam o sentido de uma outra oração. Nos períodos compostos a seguir, indique a relação de sentido que elas expressam, associando-as a essas opções que foram listadas aqui. Então, nós temos aqui que indica finalidade, tempo, conformidade, condição e proporção. Essas são as circunstâncias que algumas conjunções das orações subordinadas adverbiais expressam, certo? Aqui nós temos a final, a temporal, conformativa, condicional e proporcional. Vamos ver, lendo cada uma dessas orações para nós identificarmos qual dessas circunstâncias aqui elas indicam. Nessa primeira, o gene batizado CHB12 se expressava quando a planta do café era submetida à escassez de água. Observem aqui que nós temos a conjunção quando, né? O gene batizado se expressava
quando a planta do café. Essa conjunção, ela indica tempo, certo? Ela é uma temporal aqui, então ela vai indicar tempo em relação àquilo que foi dito na oração principal, que é a oração que não contém a conjunção. Então, se vocês quiserem circular aqui a conjunção, quando, vocês podem circular e colocar a letra B, né? No caso aqui a letra B, porque ela está indicando tempo em relação à oração subordinada, em relação à oração principal. Na segunda oração aqui, quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene na adaptação da planta ao estresse hídrico. Aqui nós temos, na primeira oração, quanto mais, maior, certo? São ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que expressa essa circunstância de ações acontecendo ao mesmo tempo é a proporcional. Aqui indica uma proporção. Então, aqui é a letra E. Então, quanto mais, maior no caso aqui, correto? Quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene. Então, são duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Agora aqui na terceira, se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente ao mercado. A primeira oração é a que começa com a conjunção. Nós temos aqui a conjunção se, né? Se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente. Então, aqui, essa conjunção, ela indica uma condição em relação à oração principal. Essa conjunção aqui, a se, podem grifar essa conjunção, e vocês vão lembrar que sempre que aparecer, ela vai estar indicando uma condição em relação a aquilo que foi dito na oração principal, correto? A outra aqui, conforme alertam os cientistas, o impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa. Também a primeira oração inicia com a conjunção conforme. Olha aqui, podem grifar essa conjunção, conforme, e ela traz uma ideia de conformidade em relação àquilo que foi dito na oração principal, correto? Lembrando que as orações subordinadas, elas são orações dependentes, uma depende do significado da outra, certo? Então, essa conjunção conforme, ela traz uma ideia de conformidade àquilo que foi dito na oração principal, certo? E a última aqui, testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida sobre os resultados dos alimentos geneticamente modificados. Aqui nós temos o que está ligando uma oração à outra, esse para quê, certo? Podem grifar, é uma locução conjuntiva, Então, ali, testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida. Então, essa locução conjuntiva, ela traz uma ideia de finalidade. Então, com que finalidade os testes ainda devem ser realizados? Correto? Então, ali, para que não haja qualquer dúvida sobre os resultados dos alimentos geneticamente modificados. Eu sei que tem alguém que está escrevendo algumas coisas ali, eu não estou conseguindo abrir o bate-papo enquanto eu estou lendo aqui, gente. Só um minutinho que eu já olho o bate-papo daqui a pouco, tá? Agora aqui a questão número 6. Nós vamos classificar as orações destacadas nos períodos a seguir, indicando C para a oração coordenada e S para a oração subordinada. Fica um tanto mais fácil para nós fazermos esse exercício quando nós estudamos as orações separadamente. Mas como aqui ainda não estamos estudando elas detalhado, né, cada uma em si, mas nós conseguimos identificar. Por quê? Aí você vai observar. A oração coordenada, ela é independente, ela não precisa do significado da outra. Já a subordinada, elas são orações dependentes, correto? Essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente e analisada pelos pesquisadores. Aqui nós temos essa oração que está grifada e analisada pelos pesquisadores.
A conjunção aqui, a conjunção e, nós já estudamos ela hoje, ela traz ideia de adição, então ela é coordenada, certo? Ela é coordenada, ela está acrescentando ideias. Então, aqui na letra C. Na letra B, os resultados mostraram que o gene pode transmitir as características às futuras gerações. Esse aqui, na oração principal, os resultados mostraram, nós temos um verbo transitivo direto. Esse verbo aqui, ele exige complemento. Então, ali, os resultados mostraram. Mostraram o quê? Então, toda essa oração, ela funciona como complemento do verbo transitivo direto, que é chamado de objeto direto. Lembram disso? E aqui, então, nós temos uma objetiva direta. Ela é subordinada. A letra C, a equipe adianta que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. A equipe adianta. Adianta o quê? Novamente aqui temos uma igual à anterior. Toda essa oração que foi grifada, ela está completando o significado do verbo adiantar, que é um verbo transitivo direto. Então, ela também é uma oração subordinada, ok? E nessa letra D, além da aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie, a produção de sementes de café é mais demorada. Aqui nós não temos conjunção. Então, por não apresentar conjunção, cada uma tem a sua significação completa, nós temos uma oração coordenada. São duas orações assindéticas, porque elas não possuem conjunção, certo? Então, fica coordenada, subordinada, subordinada e coordenada. Ok, gente? Eu não tenho mais tanto tempo para corrigir as demais questões, então eu paro aqui na página 13. Só um minutinho. Agora sim que eu vou ler a... Professora, qual é a conjunção da letra D desse exercício que nós estávamos vendo, é isso? Dessa daqui. Na anterior. Deixa eu... Essa daqui? A, B, C, D. Dessa oração aqui? Tá vendo o cursor ali? Ou essa? Espera aí, deixa eu ligar seu microfone. Só um minutinho. Professora, é a D. A C, as plantas do campo. As plantas do campo, essa daqui? A conjunção é C. Essa conjunção aqui, ó, C. E o que é condição? Conjunção. Condição. Condição, ela indica uma condição. Você vai fazer alguma coisa com uma condição, lembra? Ó, pensa assim. Alguém fala para você assim, olha, se você fizer aquilo dali, eu, né, sua mãe em casa. Se você lavar a louça, eu te dou lá R$50. Olha só que legal, né? Você vai fazer aquilo com uma condição, se você fizer, entendeu? Então, a conjunção é se, correto? Conformidade é você conformar alguma coisa? Você faz conforme alguém te mandar fazer. Você faz em conformidade com aquilo que você, certo? E a finalidade? Com que finalidade você faz alguma coisa? Entendeu? Com que... Vocês vão estudar ela separadamente, tá? Não se preocupem, não. Ok? Ok, gente? Eu não tenho mais tanto tempo para continuar com a correção. A aula está chegando bem no final. Só vou desmutá-los agora para vocês falarem. Isso.